Muita paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui novamente na doutrinária online da Associação Espírita Jesus de Nazaré, onde a gente pode dialogar de igual para igual. Aqui não se trata de uma palestra com toda uma questão formal, não. Se trata de um bate-papo, se trata de uma troca de conhecimentos para aquelas pessoas que estão buscando esse alento, para as pessoas que estão buscando essa fonte que nunca cessa, a fonte da doutrina espírita, porque sempre estamos tendo novos conhecimentos, novas mensagens, estudos. Hoje mesmo contamos com pessoas da área científica, médicos, psiquiatras, psicólogos que estudam profundamente as questões do psiquismo, as questões da energia, com estudos profundos sobre a obra científica de André Luiz. E isso só enriquece esse manancial que é a doutrina espírita. Mas é claro que a gente também precisa olhar para o que já foi produzido no passado, obras poderosíssimas, extremamente profundas, com conhecimento vasto sobre determinados assuntos. E por isso hoje nós trazemos aqui um livro especial da nossa biblioteca espírita, que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do nosso querido Leon Denis. Leon Denis, para quem não sabe, foi um investigador do espírito, à época de Kardec, um indivíduo que apoiou imensamente a divulgação da doutrina espírita e que pôde, através dos seus livros, trazer a realidade do espírito, a realidade da reencarnação, a realidade da vida após a morte. Então, tudo isso nós temos nesse livro maravilhoso, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro que ele trata desses três assuntos: o problema da dor, o problema do ser, o problema do destino. E hoje nós vamos falar apenas do problema do destino, que já é bastante. Então, quando nós nos atemos à questão do destino, muitas vezes pensamos de uma forma inexorável, um destino pré-determinado, o destino como algo já pré-estabelecido, de forma compulsória pela espiritualidade para todos os espíritos. E não é isso que acontece. Nós temos variadas questões acerca do destino, variadas possibilidades na questão da reencarnação, dos projetos reencarnatórios. Nós temos indivíduos que têm reencarnações especiais, onde é feito todo um trabalho detalhado sobre aquele processo reencarnatório. Nós temos indivíduos onde a reencarnação ela vem por essa via compulsória, sim. Indivíduos muito empeternidos no mal, indivíduos muito endurecidos, que precisam passar pela questão da reencarnação, da experiência da vida física, para mudar padrões de comportamento, padrões mentais destrutivos, e a partir disso compreender toda essa dinâmica que mobiliza o ser humano dentro da vida física. Então, quando a gente pode olhar para esse aspecto do destino, a gente tem que ter o cuidado de reconhecer esse destino em caráter muito peculiar. Cada indivíduo traz uma história própria, cada indivíduo tem necessidades que são muito peculiares, que são próprias de cada um e que jamais poderia ser feito de forma irresponsável, de forma geral, de forma coletiva. Não, vamos todos viver a mesma experiência. Isso é impossível, porque cada um de nós aqui na vida material, especialmente falando quando estamos encarnados, nós temos a possibilidade, em alguns casos, claro, de escolha. Eu posso escolher determinados movimentos para a minha vida, né? Mesmo que o meu livre-arbítrio ele seja muito pequeno diante da vida
mas isso às vezes me dá uma flexibilidade para que eu possa escolher determinadas posturas diante de uma situação. Existem situações onde o indivíduo ele tem um alargamento, né, desse livre-arbítrio. Às vezes ele pode fazer mais escolhas diante da sua vida, e isso não é arbitrário, não são indivíduos que são escolhidos de forma privilegiada, de forma alguma. Isso diz respeito às construções que cada um fez nas suas histórias pregressas, de vidas passadas, e que dá condição de escolhas. Mas existem também aqueles que estão dentro de um cadinho mesmo, de uma condição menor de escolha. Existem aqueles que não têm opção numa determinada existência, porque ele às vezes precisa passar por essa supressão da sua vontade para que ele possa efetivamente galgar outros patamares conscienciais. Então é necessário muitas vezes viver isso. Como nós vemos indivíduos que reencarnam em situações dificílimas, e dentro dessas situações eles muitas vezes estão subjugados a outros que cuidam, a situações externas que estão para além da vontade dele. Então, nós observamos que a questão do destino ela é variável, ela não é uniforme, ela vai de acordo com a necessidade de cada espírito. E muitas vezes, numa dimensão mais coletiva, se nós formos pensar, a gente pode verificar, por exemplo, um país que aquela coletividade de espíritos tem mais ou menos a mesma necessidade. Então eles vão ali reencarnar naquela condição, daquela cultura, daquela estrutura socioeconômica, para que eles possam viver aquela experiência, mas cada um dentro das suas especificidades. Só que se nós formos olhar na dimensão mais materialista, numa dimensão onde a ciência olha a vida, a gente não compreende a questão do destino. A gente não inclusive encontra literatura, teorias que possam falar sobre o destino. O destino muitas vezes ele fica à margem, ele é mal visto por uma visão mais materialista, mais cartesiana sobre a vida, né? Porque é como se eu estou subjugado a algo e eu não tenho como escolher. Então é sempre essa justificativa que se é dado, né, dentro dessa visão mais cartesiana. Só que nós sabemos que dentro da visão espiritualista, vamos alargar para um campo mais espiritualista mesmo, porque existem outras denominações religiosas que acolhem essa questão da reencarnação e das vidas, né, da programação das vidas. Né? Outro dia eu estava assistindo uma pessoa falando sobre a religião do candomblé, ele falando sobre os princípios, né, do candomblé e falando sobre isso, como os espíritos eles reencarnam nas mesmas famílias dentro dessa concepção iorubá da vida espiritual. Então isso nos mostra como nós dialogamos com diversas outras religiões, outras formas de pensar a vida espiritual e muitas vezes nós não sabemos disso. Mas se nós aqui fôssemos falar para uma pessoa que acredita numa vida única, eu nasci, cresci, me desenvolvi, constituí família, envelheci e vou morrer. E só terei essa vida e a única possibilidade. Aí nós teríamos que trazer alguns questionamentos que a gente verifica lá no capítulo, né, o Programa do Destino, quando Leon Denis traz algumas questões. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas questões. Ele fala aqui, por que das crianças que morrem antes de nascer e outras são condenadas a sofrer desde o berço? Só esse questionamento aí, ele já cria um campo de investigação muito vasto. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com o avanço que nós tivemos no campo mesmo das relações sociais, da própria educação,
né, das próprias linhas de investigação, essa pergunta ela ainda não é respondida. Nós ainda não temos, a nível material, a nível da ciência materialista, uma resposta para essa pergunta. Porque a ciência ela lida com aquilo que é mensurável, com aquilo que é possível ser comprovado pelos instrumentos que a ciência material tem. Então, entender uma doença que o feto traz desde a vida intrauterina, uma doença congênita, a ciência explica como essa doença ela se construiu ali, a nível celular, a nível de DNA, ela faz essa investigação e ela explica. Mas por que essa doença ela se manifestou naquele indivíduo e não se manifestou em outro indivíduo? Muitas vezes de uma mesma família, de uma mesma mãe, de um mesmo pai, e um dos irmãos traz algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade. Então a ciência ela não explica sobre isso. Aí nós temos as respostas realmente na obra espiritual, nas obras espirituais que estudam o campo da espiritualidade e que vão entender que esse indivíduo ele não vai estar preso apenas a nível temporal naquela existência. Aquela existência ela é um percurso, ela é uma experiência, ela é um aprendizado que aquele espírito naquele momento precisou viver. E isso também não significa, é importante a gente ressaltar, que se hoje eu venho num corpo físico perfeito, com as minhas capacidades intelectuais, as minhas capacidades perceptuais, motoras preservadas, e eu tenho ao meu lado muitas vezes um irmão ou um conhecido que não tem essas capacidades na sua integralidade, isso significa que eu seja um espírito melhor do que ele, de forma alguma. Isso diz respeito apenas a um planejamento reencarnatório. Muitas vezes eu aqui não tinha ainda condições de lidar com uma encarnação tão difícil. E por isso preciso passar por uma encarnação onde eu vou aprender, onde eu vou construir ferramentas para que lá no futuro eu possa viver às vezes uma encarnação mais dura, né? Que se chama uma encarnação expiatória, uma encarnação onde eu vou ter as minhas faculdades ali limitadas para que eu possa resgatar situações do passado. Então, nessa questão do destino, verificamos que aquilo que eu construo vai repercutir lá no futuro. Então, tudo que hoje me abala, me mobiliza, me gratifica, diz respeito a tudo que foi construído no passado. Então, o destino é algo imponderável, é algo ali hermético, posto? Não. O destino, como nós entendemos, é a lei da vida, é a lei mesmo de Deus, que está ali nos dando bordas para que a gente possa caminhar de forma mais ajustada para aquele caminho que nós viemos trilhar aqui nessa existência. Então, o destino, de alguma forma, às vezes ele vai me limitar em algumas situações e eu preciso reconhecer para que eu estou tendo essa limitação, né? Isso tem um aprendizado aí embutido muito significativo e em outras situações onde eu tenho plena capacidade de expressão. Então, nessa condição, eu olho e digo assim, não, esse caminho aqui, esse terreno, ele é mais favorável para mim nesse momento. E aí vai depender da forma como eu vou lidar com isso, com essa possibilidade de atuação, porque se eu utilizar mal esse lugar, se eu de repente, malbaratar, jogar fora as oportunidades, eu posso numa próxima existência viver o cerceamento desse lugar. Então o destino ele vai estar mediando, margeando esses lugares aí que eu preciso para que eu possa efetivamente construir uma consciência que é necessária para o meu adiantamento espiritual. Senão eu vou ficar aqui nessa roda de samsara, girando nessa roda o tempo inteiro
entrando e saindo de encarnações sem construir nada substancial para o meu campo evolutivo. E lá na frente ele vai ainda colocar certas existências acabam em poucos anos. Aí a gente pensa uma criança que veio aqui para a vida, reencarnou, com todas as suas faculdades perfeitas, uma criança alegre, uma criança amada pelos pais, uma criança que tem um ambiente familiar, escolar, favorável, e que de repente, lá pelos 6, 7 anos de idade, sofre algum tipo de situação, seja por doença ou acidente, e perece nessa condição e desencarna. O que é que leva uma criança, que nós aqui julgamos, inocente, a viver uma situação onde ela vive uma condição de perecimento tão prematuro, vive aquela situação e aquela vida, do que foi feito dela? E aí ele vai dizer, em poucos dias, outras duram quase um século. Nós temos hoje, por exemplo, na nossa sociedade, com a prospecção da qualidade de vida, tudo que nós estamos vivendo hoje em termos de uma tecnologia que permite bons atendimentos, E mesmo em países mais pobres, mas se acessa medicamentos, se acessam vacinas, e os indivíduos estão vivendo mais por isso. Nós sabemos que existem planetas onde existem gerações que vivem 200 anos, 150 anos. Então, daqui a algum tempo, possivelmente quando a Terra chegar ao planeta de regeneração, a gente vai ter gerações centenárias, bicentenárias. Isso é um caminho evolutivo. Se a gente for pensar lá atrás, nossos avós viviam até no máximo 80 anos, aqueles que tinham uma boa qualidade de vida viviam no máximo 80 anos, e às vezes sem qualidade de vida, com muito adoecimento, com muita questão articular, com questões de memória, Então hoje nós estamos tendo essa possibilidade de viver com essas populações extremamente vitais. Então, o que é que leva um espírito que vive 100 anos, mais de 100 anos, e outro que só vive 5, 6 anos de idade? Isso está dentro dessa dinâmica mesmo do destino, daquilo que é vivido. E aí o Leon Denis vai dizer mais adiante, trazer essa pergunta que a gente traz aqui: o que é o destino? O que é esse destino? Então o destino é aquilo que eu construo efetivamente. O destino é aquilo que eu planejo para a minha vida. Quando a espiritualidade diz para nós que nós somos arquitetos, nós somos aqueles que projetamos, nós somos aqueles que construímos. Se essa arquitetura ela vem num campo de consciência, ela vai construir belos prédios, belas casas, belas pontes. Mas se ela for num campo de inconsciência, de ignorância, de arrogância diante da lei de Deus, isso já gera construções com prejuízos, Muitas vezes construções que lá na frente irão desabar. Então é importante hoje, com o conhecimento que nós temos, com o acesso que nós temos, porque isso também é um processo evolutivo, hoje nós temos acesso às informações de forma fácil, de forma direta, como se diz, na palma da mão, nós podemos acessar o conhecimento. E os nossos ancestrais lá no passado, eles não tinham essa facilidade. Até mesmo quem é 50 a mais aqui, que um dia frequentou uma escola, uma universidade, via como era difícil fazer uma pesquisa, buscar um autor. Por quê? Porque tudo era muito reduzido, tudo era muito minimizado dentro das condições daquela época. E hoje não. Hoje o conhecimento ele está aí para quem quiser acessar. E esse conhecimento ele vai gerar para alguns indivíduos um despertamento.
acessar muitas vezes uma fala, uma frase, um livro na internet, pode gerar um despertamento para esse indivíduo. Ou, em alguns casos, pode gerar uma indiferença também. E tudo isso está no campo das escolhas que o espírito faz dentro da sua caminhada evolutiva. Mais adiante, Leon Denis vai falar sobre as vidas sucessivas e a reencarnação e suas leis, que é tudo isso que a gente está falando aqui. Então ele vai dizer, após residir temporariamente no mundo espiritual, a alma renasce na condição humana, trazendo a herança boa ou má do seu passado. Se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e única vez neste mundo, que apenas uma só existência é a parcela de cada um de nós, seria preciso reconhecer que a incoerência e parcialidade é que decidem. Justamente o que falamos, né? Se nós pensarmos que nossa vida aqui é única, que sentido tem viver essa vida única? Vamos dizer assim, num campo de moralidade, de ética, de respeito, de buscar melhorias para si e para os que estão ao seu redor. Que sentido haveria? Não é? Enquanto outros indivíduos estão vivendo aí na marginalidade, na agressividade, na violência, na destruição. Né? Que Deus seria esse que construiria essas possibilidades de vidas tão distintas, né? Tão destrutivas e outras tão construtivas para o nada? Não há sentido para isso. Né? Pensando dessa forma, ele vai dizer aqui, cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Essa semente, de acordo com a sua natureza, para a nossa felicidade ou infelicidade, que aí depende do campo da escolha que esse indivíduo vai fazer, irá espalhar seus frutos sobre a nova vida que começa e até mesmo sobre as sucessivas, se uma única existência não for suficiente para desfazer as consequências más de nossas vidas anteriores. Então, meus irmãos, aquilo que a gente constrói tem peso, tem altura, tem cor, às vezes tem cheiro também. E tudo que eu construo pode gerar para mim muitas frustrações, muitas dores, muitas situações terríveis mesmo, de karmas severos. Ou elas podem também gerar pequenas inquietações. Vai depender muitíssimo do quanto eu impus de energia, do quanto que eu impus de mim mesmo nesse campo das paixões diante dessa situação. Então, se em vidas passadas eu cometi crimes, que eu prejudiquei coletividades, que eu prejudiquei pessoas, prejudiquei afetos, nessa encarnação, naturalmente, isso virá como um resgate. A lei divina, ela é muito generosa, ela nos ama infinitamente, incondicionalmente. Ela não vai fazer esse movimento de resgate, de rever essas posturas de uma forma, às vezes, tão violenta quanto eu fui capaz de fazer. Às vezes, são em pequenos ajustes que eu vou redimensionando essa falta do passado. Tomar consciência daquilo que eu fiz como um processo criminoso diante da lei divina gera em mim consciência para não repetir mais na vida presente. E mesmo que nessa existência eu tenha que resgatar todos esses delitos lá do passado, isso não gera em mim tanto sofrimento quando eu tenho consciência de que isso faz parte de um processo de reajuste. Isso vai gerar em mim, às vezes até, um sentimento de alívio diante da lei divina. De dizer assim, estou aqui a compensar algo que muitas vezes foi uma escolha mal feita no passado e que agora eu posso fazê-lo. E muitas vezes fazê-lo até numa condição de conforto. Porque quando eu tenho estrutura de vida
e eu posso revisitar um lugar de falha dentro dessa estrutura de vida, às vezes isso me atinge de uma forma tão grande. Porque muitas vezes eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho afetos, eu tenho saúde física, eu tenho cognição para interpretar essa realidade. Então, olhar essa realidade da falta do passado dentro dessa estrutura gera em mim conforto. Porque eu estou tendo acesso a esse conhecimento, eu estou entendendo o mecanismo da lei divina para que isso possa se dar. Que é diferente num processo de profunda ignorância, onde vai gerar mais revolta, muitas vezes mais violência e mais danos à vida daquele indivíduo e daqueles que estão no entorno. Nós estamos presenciando isso hoje na nossa vida, com o que está acontecendo no planeta. Nós estamos presenciando atitudes de profunda ignorância diante da lei divina e, com isso, gerando atos extremos de violências, de mortes coletivas, por desconhecer esse lugar. Isso nos faz lembrar da história, por exemplo, de Nero, né? Nero é uma figura aí da história, né? da história antiga, né? História romana. E Nero foi um déspota, um indivíduo totalmente inconsciente da sua vida, que tinha, né, um caráter ali de melhoria daquela população, daquelas pessoas. E ao contrário disso, o que é que Nero faz, né? Um dos seus atos mais insólitos que ele comete é mandar incendiar Roma, né? Por pura diversão, por sadismo, por um movimento emocional adoecido, ele comete esse crime, né? E a gente sabe que muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam entes queridos naquele episódio, e para ele aquilo foi uma satisfação em virtude da profunda ignorância daquela alma. Anos, milênios, séculos se passaram, né? E através da psicografia de alguns médiuns brasileiros, chegamos a nós essa informação de que Nero, ele reencarna como um engenheiro, e ele vem aqui para o interior do Brasil, para o Nordeste brasileiro, para construir uma hidrelétrica. Lá pelos idos da década de 50, 60, né? Esse engenheiro, ele vem para cá para fazer esse projeto, né? Dessa construção dessa hidrelétrica. E a partir daí, através da energia elétrica, através daquela condução ali, beneficiar milhares de pessoas. A gente faz aqui assim um intervalo imenso, né, da história do Nero, porque a gente não sabe no desenrolar das reencarnações o que ele deve ter passado aí, das suas vidas sucessivas de resgates, né? Mas essa história chegou pra gente, né, já agora no século XX, década de 50, 60. Então, assim, aquilo que foi um impulso destrutivo lá no passado, que destruiu uma coletividade, veio agora como um impulso construtivo, um impulso de beneficiamento para aquela coletividade. As forças, elas são as mesmas. Se a gente for pensar, as forças negativas, as forças que a gente chama, as forças do mal, elas só estão em polaridades distintas das forças do bem. Mas as forças, elas são únicas. Mudando-se a polaridade, nós temos condição de utilizar essas mesmas forças destrutivas para finalidades positivas. Então, hoje, olhando para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Nossa vida cotidiana, a gente vai reconhecendo para onde eu direcionei as minhas forças, que o nosso querido professor Jorge André diria, as forças sexuais da alma, né? Sexuais no sentido de potência, de força de construção. Para onde foi que eu direcionei essas forças em vidas passadas?
que agora elas estão repercutindo em áreas específicas da minha vida. Elas estão me dando limites, elas estão me dando chancelas, elas estão ali, ó, ora, acontecendo e não acontecendo. Onde foi que eu construí algo em desalinho? É aí que eu preciso olhar. E aí Leon Denis continua aqui falando: ao mesmo tempo, nossos atos de cada dia, fonte de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as e formando com elas um encadeamento de bens ou de males que em seu conjunto irão compor a trama do nosso destino. E é bem isso, meus irmãos. Então, aquilo que foi construído lá no passado, fruto da ignorância espiritual, fruto do completo alheiamento do que sou, do que vim fazer nessa existência, tudo isso que foi construído lá está aqui agora em mim. Se eu, nessa vida, busco padrões construtivos, padrões edificantes diante da vida, isso atenua aquelas forças destrutivas do passado. Mas se eu ainda, recalcitrante, busco repetir essa zona de maldade que ainda habita, né? Lá, como diz os espíritos, os refolhos da nossa psique, ainda tem as sombras lá. Se elas ainda se expressam, elas vão construir mais movimentos destrutivos. Então pense aí isso potencializado. Então vamos usar um exemplo aqui. Numa vida passada, eu destruí um casamento, criei intriga por inveja, fui lá destruir aquele casamento, né? E aí as pessoas sofreram, às vezes houve até suicídio na história, e ali eu gozei com aquela situação, né? Fiquei ali contemplado, porque destruí, fruto da ignorância, né? Aí nessa vida eu venho dentro de uma outra condição, de consciência, até de educação e tudo mais, mas eu ainda olho para os relacionamentos com inveja. Aquilo ainda me toca, né? Eu vejo ali aquele casal, poxa, e eu fico com aquele sentimento ainda imprimindo inveja sobre aquela situação. Eu posso não fazer nada com isso, apenas sentir a inveja, é um fenômeno meu ali. E isso já é uma gota dentro daquele lugar doentio do passado. E é por isso que eu preciso verificar em mim onde existem ainda essas rachaduras, onde eu ainda expresso condições adoecidas para que eu possa ir lá tratar. Então eu preciso olhar para esse lugar, eu preciso tratar isso. Eu preciso fazer movimentos de transformação desse lugar, restaurando esse lugar, para que isso não se transforme numa força novamente destrutiva para mim mesmo. Eu preciso verificar que isso vem de maus hábitos do passado e que estão aqui repercutindo ainda na minha forma de estar na vida. Emmanuel sempre nos coloca isso, né? Tudo nasce do pensamento. Isso está lá, claro, na obra de Emmanuel. Tudo nasce do pensamento. Então, verificar os pensamentos, verificar as intenções que estão aí subreptícias, né? Por trás daquilo que eu falo, por trás daquilo que eu, né, expresso, porque tudo isso aí conta a favor ou contra diante daquilo que você já construiu, né? Então, é um exercício contínuo, é um exercício cotidiano, é um exercício de todos os dias, de todos os momentos. E às vezes isso cansa, às vezes isso gera dor. E é por isso tão difícil para muitas pessoas se colocarem a favor desse movimento. Às vezes é muito melhor eu viver com as minhas frustrações, com as minhas neuroses, com as minhas angústias, porque é um lugar conhecido e isso me gera mais conforto e mais segurança. Mas isso não te propicia crescimento. Isso vai cada vez mais gerando mais movimentos
introvertidos de ignorância e de sombra para a nossa espiritualidade mesmo, para o nosso campo de espiritualidade. Leon Denis vai dizer mais adiante: há uma relação íntima entre nossos atos e nosso destino. Sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos de nossa vida a repercussão de nossos atos. O homem constrói seu próprio futuro. Não é muito fácil ler isso, porque quando eu estou em meio a um sofrimento, eu entro naquela criança espiritual que quer ser atendida. Muitas vezes é uma criança raivosa, muitas vezes é uma criança muito mimada, é uma criança que quer ser atendida, muitas vezes é uma criança retraída, é uma criança que não encontra instrumentos para mudar aquela realidade. Então é difícil para muitas pessoas olhar para uma assertiva dessa e verificar: tudo que eu vivo foi construído por mim. Até mesmo o corpo físico que temos, ele foi projetado pelo nosso psiquismo espiritual. Ele é herança genética, sim, mas ele não é só herança genética. Ele é uma construção psíquica. Então, esse corpo, ele é construção daquilo que eu intencionei. Então, tudo o que está ao meu redor, tudo o que eu vivo diz respeito a tudo que eu construí, tudo que eu acredito. E como é que nós podemos mudar isso, né? Porque a gente se depara com essa realidade perguntando: sim, e agora que eu sei dessa realidade, o que fazer? Estudar, reforma íntima, autoconhecimento, processo de autoinvestigação. Esse é o lugar de transformar essa consciência. Todos conseguirão? Às vezes não. Às vezes alguns, no caminho desse processo de autodescobrimento, desistirão. Às vezes não se sentirão confortáveis em continuar. Mas muitos irão à frente. Então, o propósito de conhecer a realidade do destino é para que a gente se destitua desse lugar imaturo de acreditar que nós estamos aqui relegados a uma vontade de um Deus tirano, vivendo infelicidades e outros felicidades idealizadas, porque ninguém é feliz no mundo de expiação e provas, e vivendo aqui subjugado a isso. Então, isso precisa ser diluído, isso precisa ser demovido de uma vez por todas, para que nós entendamos que o destino é uma construção de cada um. Eu tenho o meu destino nas minhas mãos, sim. Tenho. A partir do momento que eu sinto que meu livre-arbítrio ele tem expressão, se eu posso escolher o que eu vou comer agora, isso já é livre-arbítrio. Se eu posso escolher a roupa que eu vou vestir amanhã, isso já é livre-arbítrio. Então, de alguma forma, você está numa escala de espíritos que tem uma folga nesse lugar de escolha. Assim como eu tenho de escolher a minha roupa, eu posso escolher outras coisas. Porque se a gente for olhar ao redor, existem espíritos que não estão podendo escolher nem isso, nem o que comer, se tiver o que comer. Então eu não preciso chegar nessa condição para eu entender a minha realidade espiritual. Minha mãe dizia uma coisa que eu gosto muito de falar nas minhas palestras: não vamos dar mais trabalho aos espíritos, porque nós já damos muito. Com as nossas queixas, com as nossas dificuldades, com a nossa má vontade. Muitas vezes a gente dá muito trabalho à espiritualidade, que está aqui, totalmente disponível para nos ajudar. Mas nós precisamos fazer um movimento. A única forma de nós ganharmos autonomia, maturidade espiritual, é fazendo o movimento. Os espíritos estarão dando suporte, mas o movimento é de cada um. Então, esse destino, ele vai ser construído a partir daí, a partir dessa consciência que nasce do indivíduo e que gera uma coletividade de consciência. Espíritos que hoje estão estagiando em mundos felizes, em mundos mais avançados, fizeram escolhas por isso. E aí a gente precisa se perguntar, né?
todos nós. O que é que eu ainda estou fazendo aqui? Né? Muitas vezes é em virtude dessa angústia, dessa mágoa, dessa imaturidade diante da própria existência. E as obras estão aqui disponíveis para nós. Né? Finalizando, Leon Denis, ia falando André Luiz. André Luiz está sempre com a gente, né? Ele vai dizer assim: nem todas as almas têm a mesma idade. Nem todas subiram com o mesmo passo seus estágios evolutivos. É isso que a gente falou, né? Tem algumas que estão lá ainda, né? Nas suas grosserias, nas suas selvagerias, outras não. Umas percorreram uma carreira imensa e já se aproximaram do apogeu do progresso terrestre. Outras começam com dificuldade seu ciclo de evolução no seio da humanidade. Estas são as almas jovens, originadas há menos tempo de foco eterno. E aí, esse parágrafo aqui, ele já é tema para uma outra palestra. Porque se a gente for falar sobre evolução, sobre escala evolutiva, sobre espíritos que estão numa escala menor, outros maiores, isso já dá uma outra palestra. A gente não vai falar por aqui. Aqui a gente vai ficar mesmo no tema proposto, que foi o tema do destino. E aí a gente fala que é preciso aprendermos inicialmente a desatar os laços que nos amarram à terra, para em seguida levantarmos voo para mundos mais avançados. Foi o que eu perguntei: o que eu ainda estou fazendo aqui? O que é que ainda eu acredito, né, que eu preciso me prender a essa realidade aqui de um planeta de provas e expiações? Se for como no caso de Bezerra de Menezes, que está aqui na psicosfera do planeta Terra por amor, é uma coisa, né? Porque ele está aqui de forma devota, de forma integral para nos ajudar. Mas se for por ignorância, por estar ainda circulando em torno de algo ilusório, há que se pensar sobre isso. Então, que nós possamos verificar em nós onde esse destino nos ata ainda a essa vida aqui no planeta Terra, na vida material, na vida ainda de dor, de ignorância, de medo, de raiva, de destruição. Porque se nós ainda estamos coabitando num planeta onde existem esses fenômenos acontecendo, nós temos a mesma frequência. Não adianta dizer assim: ah, ele lá é o ruim, ah, ela lá é que é a perversa, e eu sou aqui o bem intencionado. Isso é um auto-engano que a gente promove. Se eu estou aqui em meio a eles, eu ainda tenho frequências semelhantes. Então eu preciso ressignificar isso em mim, até que eu me desidentifique desse campo vibratório e possa ir para outros padrões vibratórios mais evoluídos. E por último, a gente fala aqui sobre essa assertiva: o destino, ele é escolhido por você. Então, com essa frase, meus irmãos, a gente finaliza aqui essa fala pequena dentro de uma obra tão vasta, tão profunda, que eu deixo aqui para vocês a sugestão de comprarem esse livro, de lerem sobre ele. O capítulo sobre o ser é belíssimo, o capítulo sobre o destino, o capítulo sobre a dor é maravilhoso, porque são elucidações que nos colocam realmente num campo de maturidade diante da lei divina. Que Jesus nos abençoe, que estejamos sempre dispostos ao conhecimento e às mudanças que a vida trouxer para as nossas vidas. Muita paz.